Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui para vocês no canal. Dessa vez eu quero mostrar para vocês esse pedaço aqui, ó, sendo feito. E eu vou usar uma técnica diferente, assim, simples, mas que eu não tinha usado ainda. Eu estou usando, já usei nessas partes aqui. E eu quero mostrar para vocês. A referência é essa daqui. Ó, com bastante fio branco, tá? E eu vou fazer essa parte aqui com vocês, ó. Quem quiser a referência também para desenhar, porque às vezes desenhos que eu faço aqui, as pessoas me pedem a referência. Quem quiser, é só me falar que eu passo para vocês. Olha só, eu vou fazer essa parte. Então, para eu começar aqui dando fundo, todo desenho meu, eu não gosto de começar nessa parte branca assim não. Eu gosto de dar um fundo nela e depois eu venho trabalhando por cima camadas. Então eu vou dar a primeira camada com esse pincel. Vou até colocar a referência dele aqui caso vocês queiram procurar, ó. Então esse pincel aqui é de maquiagem, ele é bem macinho, ó. Aí eu vou usar pó de grafite e vou passando aqui, ó, bem com bastante, pegando bastante grafite e vou espalhando ele aqui mesmo, ó. E vou pegar dos dois lados. Deixo ele bastante, eu deixo ele grudar aqui bem, ó. Vou virando ele. Então peguei grafite aqui e vou começar a passar bem suave para eu fazer um fundo aqui nesse, para depois eu vir cobrindo com camadas. A gente não precisa preocupar muito se ficar um pouquinho marcado. E a gente vai passando bem suave. O que eu quero aqui é só tirar essa parte branca aqui do desenho, tá? Ele não vai ficar muito bonito mesmo, porque com esse grafite aqui assim, a gente não consegue ter muita precisão, igual quando a gente coloca o grafite e passa o papel. Coloca o grafite com lápis, né? Mas aqui o que eu quero aqui é só cobrir essa parte branca. E adianta, porque rapidinho aqui eu já passo, ó. Agora com esse pincel aqui, da Condor, ele tem a ponta mais fininha. Aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar, por ele ter uma ponta mais fina, eu tenho mais precisão. Eu vou pegando grafite aqui e já vou deixar as partes que eu quero já mais acentuada com grafite, ó. Aqui eu não preciso ter muita precisão. Eu só quero aqui colocar grafite para adiantar aqui meu lado e eu já conseguir rapidinho já fazer a segunda camada e depois finalizar o trabalho. Eu ganho tempo já demarcando as áreas que eu quero com mais sombra. Depois eu venho trabalhando só a camada por cima. Pessoal, olha só, como vocês podem ver, e não fica preciso, mas eu já fiz as camadas aqui, que olha só, já deixei bem demarcado onde vai ser escuro, e agora eu vou vir trabalhando por cima a segunda camada. Eu vou usar esses lápis da Casemir, olha só, eu vou usar o 8B, 2B e 6B, esses três lápis aqui. Vou usar também a caneta borracha 3.8, essa aqui, ó, 3.8, e vou usar essa daqui, ó, essa 2.5 achatada, ó, ela é quadradinha, ó.
tá bom? E vou usar também o lápis borracha. Então a gente vai trabalhar agora a segunda camada aqui. Eu vou vir com esfuminho e com 2B da Casimir já trabalhando. O esfuminho que eu vou usar é esse daqui, ó, da Creta Color. E vou trabalhando agora fazendo essa segunda camada. Vou reforçar alguns pontos aqui mais escuros. E vou vir trabalhando a textura por cima aqui, ó. Lembrando, pessoal, nunca deixe contorno onde você está fazendo. Você vai trabalhando sempre traços, não traços firmes assim, certinhos, ó. A gente vai sempre fazendo mais torto, passando um pouquinho para um lado, outro pouquinho para o outro, para não deixar aquela linha de contorno bem certinha, tá? E depois a gente vem quebrando com esse fuminho. Aqui a gente pode fazer a camada normal, não se preocupar muito com textura, porque a textura a gente vai fazer na segunda camada, na terceira, né? Desculpa. Então olha só, já vem só colocando o grafite ali e venho com esse fuminho já tirando as marcas. Como eu já tinha colocado essa primeira camada de grafite ali com o pincel, facilita muito para eu vir trabalhando textura em cima. Já venho fazendo alguns pontinhos. Da mesma forma que eu vim trabalhando com lápis, eu venho trabalhando com a caneta borracha também, fazendo alguns pontinhos, ó, em cima aqui de onde que eu já tinha marcado. Eu sempre venho trabalhando assim, eu coloco o grafite em camadas e depois venho trabalhando com lápis borracha e caneta borracha, evidenciando alguns pontos, ó, de brilho. Depois eu venho evidenciando algum ponto de sombra aqui. Aqui eu tô com 2B fazendo alguns pontinhos. Eu gosto de trabalhar a camada em cima de grafite, porque para mim facilita mais. Aí eu não sei, cada um trabalha de uma forma, né? Eu gosto de trabalhar assim, e todos os cursos que eu dou, as aulas que eu dou, sempre ensino a pessoa a trabalhar assim também. Aqui, pessoal, eu já tô com o lápis 8B e venho evidenciando bem aqui essa sombra. Repare para vocês verem que, olha só, onde que eu já coloquei o grafite, eu não tenho nem muito esforço, onde que eu já coloquei o fundo. Por isso que eu gosto de fazer um fundo, mesmo que ele fica feio, eu venho trabalhando em cima. Então, eu trabalhando em cima aqui, eu gosto mais, ó. Então agora eu só venho mesmo fazendo textura e evidenciando sombras e brilhos, ó. Para esse tipo de trabalho, eu gostei desse lápis da Casimir. Então agora eu venho fazendo texturas, evidenciando bem aqui essa sombra. E aqui também, depois eu venho fazendo algumas texturazinhas, fazendo pontinhos. Vão evidenciando aqui toda a textura que tem na referência. Essa parte aqui, como é um tecido cheio de pontinhos, você vai fazendo batidinhas. Fazendo batidinhas escuras e batidinhas também de luz aqui que você vai colocar. E essas linhas assim, ó, você sempre deixa ela não marcada como contorno, como eu já falei, ó. Eu também vou fazendo algumas batidinhas ao redor dela aqui, ó.
Então a gente vai fazendo dessa forma, porque no final o montante todo desse chapéu dele, esse gorro, ele fica legal. Porque se você olhar só essa parte, não fica tão legal. A gente já começa a vir para cá escurecendo. E eu gosto também, sempre quando eu estou fazendo uma parte, eu já vou para outra. Depois eu vou olhando a referência e vim fazendo mais detalhes aqui. Então eu já vou sempre adiantando aqui, ó. E depois eu volto e vou retocando. Eu não termino aqui todinho e para depois ir para lá. Porque quando eu faço uma parte, automaticamente já vou vendo erros ou alguma coisa que eu esqueci de fazer do lado de cá. Então olha só, aqui eu já tinha feito uma base. Olha como é que aqui é facinho, só chego, coloco um pouco de grafite e já vai pegando um efeito legal. Depois que eu já passei o 2B de fundo aqui em cima da camada de grafite com pincel, eu já venho trabalhando com 8B partes escuras. Então eu venho fazendo batidinhas, fazendo alguns pontinhos escuros para fazer a parte de sombra aqui, ó. Porque como essa parte é bem escura, eu já venho direto com 8B, esse da Casimir, direto aqui já fazendo a parte bem escura. Vou observando a referência e vou trabalhando aqui em cima. Depois venho com o esfuminho, dou uma quebrada um pouco em algumas marcas para não ficar muito contornada, muito marcada, né? E sempre no sentido da textura certinho. Fazendo bastante pontinhos. E vou quebrando aqui com o esfuminho, tirando essas marcas. Esse chapéu dele, ele tem várias imperfeições. Então a gente vem fazendo texturas marcadas de fora a fora aqui. Como é muita coisa, a gente só vai olhando e baseando na referência. Porque não tem como eu copiar exatamente o que está ali não. Então eu sei que aqui tem alguns tracinhos nessa direção. Eu venho fazendo mais ou menos aqui o que eu estou vendo. Eu não tento também reproduzir exatamente o que está não, porque senão a gente fica 100 horas num desenho que às vezes poderia ficar 30 horas. O que importa aqui é você passar a sua visão de artista aqui, o que você quer expor aqui, a personalidade do artista ali no seu desenho. Então eu vou fazendo vários tracinhos, ó. Sempre quando eu vou fazendo traço assim, depois eu venho com esse esfuminho e dou uma quebrada aqui, ó. Eu estou usando ultimamente muito esfuminho. Porque olha só, além de eu dar uma quebrada, eu já dou uma esfumaçada e fica mais escuro aquele pedaço ali. Então aqui também a gente vem fazendo texturas. Eu estou usando 6B. Em alguns lugares eu só encosto. Depois eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou fazer alguns pontinhos só. Com o próprio esfuminho sujo, eu posso pegar uma sujeirinha dele aqui, ó, e venho fazendo algumas batidinhas. Olha só, eu sujo ele com grafite. Além de eu esfumaçar essa parte, eu já estou pegando o grafite ali, ó, e venho fazendo batidinhas, que essa batidinha eu estou fazendo textura aqui, ó. Olha só. Essa é a segunda camada ainda, porque a gente depois daqui eu ainda vou fazer brilhos e vou reforçar algumas tonalidades aqui.
Então vocês podem acostumar, sempre quando vocês verem meus desenhos, você vê que eu faço sempre em 3 camadas. Como é que agora eu consigo fazer batidinhas e fazendo texturas em cima de onde que eu já tinha feito, ó. É batidinhas mesmo, ó. Então, pessoal, eu estou fazendo aqui a segunda camada. Eu venho fazendo bastante pontinhos nessas partes. E venho realçando todos esses... Eu estou com 6B aqui. E venho realçando todos esses detalhes. Para depois eu vir fazendo a terceira camada, que eu venho dando brilhos e reforçando alguns detalhes desses. Aqui eu faço só pontinhos. Eu já venho com esse forminho, quebro bem aqui esse traço seco, deixo mais manchado. Vou fazendo batidinhas também com esse forminho. Agora que eu já fiz toda essa parte aqui da segunda camada, eu venho com 8B reforçando. Eu venho com 8B reforçando bastante algumas partes escuras. Com esse fuminho também tirando algumas marcas. E venho também com a caneta borracha realçando os brilhos agora. Que aí eu chamo a terceira camada de acabamento. É onde eu venho finalizando essa parte toda aqui. Vou reforçar bem todas as partes escuras, ó. Tô com 8B. Essa parte eu acho assim a mais importante do desenho. É onde eu reforço todos os brilhos e sombras. Que vai dar se um realismo desenho para mim, ele é feito nessa parte aqui agora, ó. No começo, pessoal, o que acontece? A gente está fazendo um desenho, ele vai ficando feio, porque como você está na primeira camada, ele não vai ficar bonito. Só nessa terceira camada aqui que a gente começa a ver a evolução do desenho. Então o que acontece? Muitas pessoas que estão começando ali na primeira camada fazendo os detalhes, a base, né? Já desiste do desenho, porque ela fala assim, meu desenho está muito feio. Então, assim, muitas pessoas desistem ali. Então, olha só, vocês podem reparar que no começo do vídeo aqui não tinha nada. Agora que eu estou formando a textura aqui, ó. Você repara sempre que eu vou fazendo pontinhos, ó, escurecendo onde que eu já tinha feito, para finalizar aqui, ó. Com muita calma, pessoal. Então não adianta a gente querer fazer correndo que não sai, o desenho não sai. Então eu posso às vezes desligar a câmera aqui e eu ver que ainda vai ter detalhe aqui para eu fazer. Eu paro, fico olhando um tempão a referência, fico olhando o meu desenho e vou reparando ali erros, que eu esqueci, e vou fazendo. Às vezes aqui na gravação do vídeo mesmo fica muita coisa que eu não lembrei de fazer, que eu não vi. Então olha só como é que agora já vai pegando forma. Apesar de ser uma parte assim com muita mancha, né? Você não vê tanto detalhe, mas no total aqui no montante, olha como é que vai ficando legal essa boina dele aqui, ó. Então a gente não pode olhar só essa parte, a gente tem que olhar isso tudo aqui, ó. Olha como é que ele vai ficando legal, com bastante textura. Tem parte do desenho que é chato mesmo, então a gente tem que ter paciência ali, porque às vezes ali você desanima do desenho.
Agora com a caneta borracha 2.5, essa retangular, eu já venho fazendo alguns brilhos, fazendo algumas batidinhas para dar uns toquezinhos, pontinhos, né, de brilho. Alguns lugares ele é mais realçado mesmo, então tem que colocar bastante brilho. Como essa boina dele é bastante pontinhos, eu vou fazendo em sequência aqui bastante pontinhos, ó. Igual eu fiz aqui, ó. Com o lápis borracha eu reforço mais alguns pontos, ó. Então, pessoal, às vezes fica uma aula longa, mas é porque eu tenho que mostrar aqui os detalhes. E mesmo assim eu corto bastante coisa. Olha como é que agora ele vai pegando alguns efeitos, ó. Tô fazendo os brilhos em cima de onde que eu já tinha passado o grafite, ó. É assim que a gente vem trabalhando, ó. Eu vou clareando pontos que eu já coloquei grafite. Eu gosto de trabalhar assim. Por isso que na primeira camada que a gente usou o pincel com grafite, ficou um pouco manchado. Aí eu falei, não tem problema, porque essas manchinhas que dá, ela sumiu tudo aqui já, ó. Alguns pontos eu tiro bem o grafite para ficar mais claro. Com a 3.8 eu faço alguns risquinhos. Toda textura que você faz, às vezes pontinhos, algum tracinho, ele é válido no seu desenho. Então vai ter tracinhos ali que às vezes a pessoa, você não vai reparar ali, mas alguém vai olhar, nossa, preocupou com esse detalhezinho mínimo aqui. Então sempre alguém vai estar vendo alguns detalhes que você está fazendo no seu desenho. Pode ter certeza. Por isso que o realismo é bacana. A pessoa repara cada detalhe que você fez ali. Então, pessoal, olha só. Ainda pode ser mexido aqui ainda, ó. No montante, olha como é que ele fica bacana. Tá? Então a gente trabalha dessa forma. A gente vem fazendo a base com pó de grafite e depois vem trabalhando as camadas em cima aqui. A segunda e a terceira camada, que a terceira é o acabamento do desenho. Tá? Então a gente está terminando aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ó, vou tirar aqui para vocês verem a referência. Ó. Então depois eu vou vir aqui ainda, eu posso vir escurecer mais um pouco, ó. Vim fazendo mais detalhes aqui, ó. Olha só, essa parte aqui ainda eu tenho que fazer mais pontinhos, ó. Então assim, lógico, o que eu quis passar para vocês é uma base que a gente consegue fazer. Então depois eu vou voltar aqui e ainda vou fazer mais alguns detalhes. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. Valeu!